Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui de um lado, como sempre, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? A gente vai jogar o Puxa Conversa Cinema para falar sobre alguma das coisas que a gente mais gosta e que a gente menos gosta também na sétima arte. A gente não viu as perguntas de antemão, então do mesmo jeito que pode sair ótimo, pode sair uma zona, mas a gente vai correr o risco. E se vocês gostarem das perguntas, comentem com a gente as respostas de vocês nas nossas redes sociais. Mas antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação, vem com a gente conversar sobre cinema no Meia Opinião. Meia Opinião. Vou explicar as regras do jogo. Eu tenho aqui nas minhas mãos o jogo Puxa Conversa Cinema, que é um livro caixinha da editora Matrix. O autor é o Josival Nunes, dá créditos a quem valem os créditos. E nesse jogo a gente tem perguntas para estimular o papo sobre cinema. A gente já fez esse jogo, foi muito legal com a Fabi e com o Thiago no nosso episódio 100, inclusive vai lá para dar uma conferida. E a gente vai jogar de novo aqui, falando mal de vários filmes, falando bem de vários outros filmes. Então a gente resolveu começar bem leve hoje, vamos ver o que vai virar. Pode ser que as respostas sejam chatas, pode ser que as respostas sejam ótimas. A gente entrega na mão de Deus aí, ou de qualquer entidade. Vamos ver o que vai virar. A primeira cartinha está sendo puxada lá da meiuca e ela é: em que filme você torceu pelo personagem, abre aspas, errado, fecha aspas? Gusta. Nossa, é sempre assim que a gente fica pensando demais. Mas eu acho que dos recentes que a gente viu, talvez Taxi Driver? Porque eu acho que a gente tava... torceu? Tipo, porra. Alô, terapeuta. Ano passado... Alô, terapeutas de plantão. Se tiver um terapeuta aí, eu acho que foi o primeiro que veio na minha cabeça dos últimos que me trouxe muita empatia, né? Porque quem ouviu nosso episódio lá as primeiras 2 décadas de carreira do Scorsese, e a gente falou sobre Taxi Driver, foi o filme que a gente mais conversou, né? E eu falei, gente, o filme não funcionaria se não fosse o De Niro aqui, porque eu acho que o De Niro tava, assim, no auge da beleza dele, e ele consegue trazer aquela empatia de um cara malandro, o cara que tá descobrindo o mundo e tudo mais, e parece que tá tudo errado na cabeça dele, mas você torce pra ele, parece que você quer que ele vai até o fim ali daquelas maluquices que ele tá pensando. Ou por sadismo, porque você quer ver o que vai acontecer, a merda que vai acontecer, ou talvez até um pouquinho torcendo mesmo por ele, sabe? Confundindo um pouco o De Niro com o personagem que ele tá fazendo. Então eu acho que ficou na minha cabeça isso. Eu falei assim, nossa, tá tudo errado, mas parece que eu ainda gosto dele. Cara, o meu coincidentemente é com o De Niro também, mas não é do Scorsese. Que é um filme que eu já vi 2 vezes, segunda vez eu vi mais recente agora, que é o Fogo Contra Fogo, do Michael Mann. Atualmente, né, o filme tá lá na MUBI e na HBO Max. E no filme a gente acompanha o Al Pacino, que é o policial, né, tentando pegar o assaltante profissional, que é o personagem do De Niro. E aí eles ficam nesse jogo de gato e rato, né? E o De Niro, cara,
eu torci pra ele, que era o ladrão do filme o tempo inteiro, cara. Porque, assim, o Al Pacino, ele faz um policialzão surtado. Parece que ele cheirou cocaína toda hora. E ele é loucaço, e ele tem problema com a esposa. E você vê que ele é um cara tentando fazer a coisa certa, mas a vida dele tá uma bagunça. E ele é sem educação, é explosivo. E aí o De Niro é aquele cara calmo, tranquilo, trata todo mundo bem, planeja o assalto dele, se apaixona por uma mulher lá que quer ter uma vida estável, quer fazer o último assalto e ir embora, ter uma família e tal. O filme te leva a querer torcer um pouco pra ele, cara. E eu me peguei no final do filme, assim, o policial do Al Pacino lá tentando, quase conseguindo acabar com todo o assalto lá, vai pegar os bandidos, e eu lá torcendo pros bandidos escapar e dar tudo certo pro De Niro. Esse eu não precisei nem pensar, na verdade. Depois, pensando um pouquinho, talvez eu dissesse o Prenda-me se for capaz, do Spielberg, mas eu acho que a intenção do Spielberg é fazer com que você torça pelo personagem do DiCaprio, então não seria o personagem errado, né? Ele é o protagonista da história, você acha ele legal, charmosão, ok? Mas assim, pra mim, nem pensar. O primeiro filme que me vem na cabeça é o Pantera Negra. Killmonger nunca esteve errado. Killmonger está certíssimo e T'Challa está errado. Bota fogo nos racistas mesmo e foda-se, cara. Imagina a injustiça do caralho que o Killmonger passou. Cresceu na merda num país racista, numa sociedade racista, e ele quer virar aquilo de cabeça pra baixo. Ele tem total razão de estar puto, de estar com raiva e de querer destruir tudo. E apesar de Pantera Negra ser um filme dentro da Marvel que ele é, abre aspas, progressista, fecha aspas, a soluçãozinha de, vamos resolver tudo pelo multilateralismo da ONU e não pela violência e não sei o que, ela é bem assim, né? Projeto Disney de solução do racismo, ou tipo, modelo Morgan Freeman de solução do racismo. Se não falarmos sobre ele, ele desaparece. Então, sei lá, é óbvio que aí o filme vai se desenhando pra tornar ele excessivamente ambicioso, excessivamente destrutivo. Ele quer matar todo mundo, ele perde a racionalidade dele do segundo pro terceiro ato, porque o filme precisa se tradicionalizar. Como todo filme da Marvel, ele joga uma mensagenzinha relativamente interessante ali no começo, e depois o Kevin Feige vai e destrói ela pra ter uma cena de ação. Mas a racionalidade dentro do personagem do Michael B. Jordan, lá do Killmonger, ela é irretocável por muito tempo, assim. Por boa parte do filme, ela é irretocável, a raiva dele é completamente justificável, e a solução Disney que o filme dá pro conflito, não, nós vamos nos abrir, nós vamos abrir o Wakanda para o multilateralismo, como se essa fosse a solução do racismo no mundo. Ela é tudo que se esperaria da Disney, né, mas ela é bem blasé, assim. Eu acho, pra mim não teve hora, nem precisei pensar, o Killmonger é o primeiro cara que vem na minha cabeça quando a gente fala de vilão com motivações aceitáveis, sabe? Até que o filme transforme ele num vilão mais maniqueísta, né? A mentalidade dele funciona bastante durante boa parte do filme, assim. Eu concordo com você. Carta 2. Qual refilmagem ficou melhor do que o original? Perigoso essa. Os Infiltrados, talvez, do Scorsese, é uma boa escolha. O Scarface do De Palma é uma boa escolha também, eu acho. Tem algumas aí. Esse é um clichê, assim, que talvez ele devesse ser evitado, né? Porque Hollywood faz tantas vezes tão mal e o espaço de tempo tem ficado cada vez menor, né? Sim, refazer um filme que tem 20 anos de idade, refazer um filme que tem 15 anos de idade. Vai ter remake de Garotas Malvadas, gente. Pelo amor de Deus, faz só 20 anos. Isso aí virou uma coisa então, assim, maluca. Porque o pessoal abusa, né, da refilmagem, mas não é um negócio que é problemático em si, sabe? Às vezes as histórias boas, elas ganham pontos em ser atualizadas, em ser colocadas dentro de outras temáticas. Os Infiltrados é um bom exemplo, mas eu acho que o primeiro que me vem na cabeça também é o Scarface do De Palma, né? Porque ele dá todo um roteiro do Oliver Stone ainda por cima, ele dá todo um contexto de Guerra Fria e de questões de migração e de questões de preconceito e de crescimento na terra da oportunidade por meio do crime. Ele dá todas essas camadas diferentes para uma obra que já era boa, a obra da máfia de Chicago, mas ele dá um caráter renovado pro filme, o filme se estende, o filme ganha outras nuances e ele acaba ficando melhor do que o original por causa disso, assim. Ele é construído de uma maneira muito mais interessante, embora eu goste do original. Inclusive a gente tem episódios sobre Scarface, sim, porque o filme do De Palma fez 40 anos, então a gente tem episódios sobre ele, inclusive ficou muito legal, a gente falou sobre os dois, sobre o original e a refilmagem. Esse é o primeiro exemplo que me vem na cabeça, assim. De cara eu ficaria com o Scarface. Quando eu paro pra pensar nos remakes aí, acho que o único que é irretocável, assim, que não precisa nem... Guadagnino parece que já até desistiu, né? A essa altura aqui, quando a gente tá gravando o episódio. Nossa, Suspiria também é legal, mas, né? É bem diferente. Eu sei. O meu. Eu gosto do Suspiria novo, mas é porque eu não assisti o antigo ainda, né? Até o dia que estamos gravando aqui. Então, o que me vem à cabeça, assim, que eu já vi os dois, né? Que eu já vi o original e o remake, é Scarface. Pra mim,
Nossa, o do De Palma tá anos-luz, assim, né? Ele cresce muito, acho que até pela época, né, que o filme foi feito e tudo mais, era um jeito... Primeiro Scarface é lá de 32, é um filme mais curto, de 93 minutos, então o De Palma, ele pega aquela história ali, traz ali pra época, né, pros anos 80, torna tudo muito mais violento, muito mais gráfico, estende a história, expande todo aquele universo ali em volta daquela história e, cara, pra mim esse Scarface do De Palma é irretocável. Tirando as frases icônicas, né, de Scarface. First you get the power, then you get the girls. Say hello to my little friend. É incrível, tem muita coisa clássica no filme. Eu acho que se fosse uma competição, o meu filme ia ganhar. Aí vocês, os ouvintes, podem falar, porque não vai ter argumento contra esse. O melhor remake feito, assim, né, o remake que consertou toda a bagunça é Duna, gente. Pelo amor de Deus, o Villeneuve salvou Duna. O Villeneuve salvou essa história. Por mais eu só não falei Duna porque eu não tive coragem de assistir o do David Lynch até hoje. A gente vai assistir os filmes do Lynch pra depois falar mal aqui e o Luiz ficar bravo com a gente e tudo mais. Mas, tô brincando, gente. Eu amo o Lynch, adoro as viagens dele, de verdade. Mas, assim, os filmes bons do Lynch, ele tem vários, ele tem essa pegada surrealista e tudo mais dele, mas Duna não dá pra engolir. É um filme dele que não foi bem feito, não foi bem aceito, não foi bem executado. Não é dele, nem ele, né? nem ele gosta. Interferir em tudo, não deixar interferir ele no processo criativo. Então, assim, e você vê que o filme do Villeneuve é dele, né? É um filme que tem personalidade, é um filme que muita cara tem estrutura, tem dinheiro, é um filme que tem, sabe? É um filme que o estúdio se empenhou para aquilo... a gente tava numa fase da Warner também, que a Warner tava colocando dinheiro em tudo, né? Então, o Villeneuve acabou levando vantagem. Foi-se o tempo. Agora vamos ver se... A Warner tá enterrando até filme do Coyote, a Warner tá enterrando. Muda de chefe a cada 2 semanas. Reduzir imposto. Exatamente. Mas eu acho que o Duna do Villeneuve sim, a gente ainda não teve o fechamento, né, de Duna 2, mas só com o primeiro Duna a gente tem um filmaço, assim. Eu acho que Duna 1 não tem um fechamento legal, não tem o último ato definido, porque nem é um filme completo, né, um filme inacabado, assim, que necessita a parte 2, mas ao mesmo tempo ele é um filmaço, assim. Eu acho que ele é um filme... ele é um filmão mesmo. E toda vez que alguém elogiar a Duna nesse podcast, a gente tem que mandar um abraço pro Vinícius. Abraço, Vinícius. Eu tô contigo, tá? Apesar dos meninos não estarem. Pergunta número 3. Quando você pensa num filme de guerra, qual lhe vem à mente? Essa é boa pra você, Lucas. Filme de guerra? Resgate do Soldado Ryan, fácil. Mas eu vou falar 3, que são os que... Acho que são os filmes de guerra que eu mais gosto. Eu não vou colocar Bastardos Inglórios aí no meio, porque, né, eu acho que ele pode ser considerado um filme de guerra, né? Aquela discussão, né? O que é filme de guerra? Porque se a gente for pegar o de contexto de guerra, tem um monte aí que eu gosto, mas... Onde começa e onde terminam os filmes de guerra? Que mostra os soldados ali na guerra mesmo, né? Eu acho que vai Resgate do Soldado Ryan, 1917 e Sniper Americano. Pra mim são os 3, assim, que eu mais gosto nesse contexto aí. É engraçado você ter comentado isso, porque a primeira coisa que eu lembrei foi de Forrest Gump. Eu adoro Forrest Gump por causa da temática, né, de guerra, assim. E não é um filme de guerra, vai. Ele é um filme de um cara que corre e tem... Um pedaço da vida dele. Então, mas tem, tipo assim, uma sequência de, uns 30, 40 minutos de guerra e de soldados. E é uma boa parte do filme, né? E uma boa parte do dilema e dos conflitos que ele vive estão ali, centrados naquela história de guerra. Enfim, mas foi o que me veio na cabeça. Assim, eu sei que é polêmico e vocês vão cagar na minha cabeça, mas, gente, eu adoro Dunkirk. Eu gosto de Dunkirk. Eu amo também o Christopher Nolan. E eu sempre, quando vem na minha cabeça, só pra não repetir o Lucas também, né, porque todos esses filmes que o Lucas falou são muito icônicos, mas eu amo Dunkirk. Eu acho que é um filme que sempre vem na minha mente quando eu lembro de filme de guerra, e eu sempre gosto de citar ele porque eu acho ele legal, eu acho ele episódico, eu acho ele é eletrizante, assim. Ele é um filme gostoso de assistir, apesar de não ter aprofundamento de personagem como em vários outros filmes do Nolan, mas eu gosto muito de Dunkirk. Ele tenta dar aquela complexificada na linha do tempo ali, né? Mas eu acho legal. No fim das contas, eu acho que funciona. Eu gosto de Dunkirk também. Que Segunda Guerra Mundial é a desculpa perfeita pra ele não escrever mulher. Então, eu não sei como é que ele faz mais filme de guerra, sabe?
E lembrando, assim, antes de eu falar o meu, lembrando que a gente falou muito sobre filmes de guerra quando a gente falou de Nada de Novo no Front, que é o nosso episódio 93. Todos esses filmes que a gente tá citando aqui, a gente falou lá um pouquinho sobre eles. A gente falou sobre Nada de Novo no Front e a guerra no Oscar. É um dos nossos episódios mais chocantes, inclusive, porque a gente achava que não ia dar nada e ele é, tipo assim, o nosso terceiro episódio mais ouvido de todos os tempos. Então, muito obrigado aí a vocês que estão ouvindo. Mas, enfim. Eu acho que tem que ser o Nada de Novo no Front mesmo. É o que me vem na cabeça porque é o mais recente, mas sabe? Eu assisti ele recentemente. E, assim, Não. Qual é o primeiro filme que lhe vem à mente? É o Nada de Novo no Front. Eu não odeio o Nada de Novo no Front, não. Eu acho ele ok, assim. Eu não acho ele tão bom quanto se especulou que ele fosse, mas eu não acho ele bom. Eu não sei, isso não é muito meu gênero, sabe? Todos os filmes de guerra que eu assisti, eu não gostei muito, assim. Eu gosto em volta, como Bastardos Inglórios eu gosto pra caramba, A Lista de Schindler é muito bom. Mas, assim, de guerra, de batalha, todos os que eu vi, eu fico... tá bom. Me vem na cabeça também aquele Até o Último Homem lá do Mel Gibson, que é chatíssimo. Eu gosto dele. É o que vem na cabeça, não é o bom, né? Pelo jeito a pergunta é assim. É o que vieram memórias agradáveis. Próxima pergunta, pelo amor de Deus. Essa aqui, Gusta, você que vai responder, porque Aronofsky. Dependência química, vícios e vidas desestruturadas o fazem pensar em qual filme? Requiem para um Sonho. Muito obrigado. Ele matou a pau. Gente, a gente já falou sobre Requiem para um Sonho aqui? Apesar de eu ter sido induzido. A gente falou por cima no nosso episódio 50, porque a gente falou do Aronofsky no nosso episódio 50, mas nunca falamos sobre eles. Você vai falar sobre Requiem para um Sonho, porque você lembrou e você me induziu, mas o meu filme preferido sobre todos esses temas é Trainspotting. Disparado. É aquele filme que constitui caráter, que você assiste na adolescência chateado, você quer ser subversivo, e aí você assiste um filme sobre os drogados de Londres que tem problemas parentais, tipo assim, como se fosse alguma coisa parecida com o interior do Mato Grosso, que foi onde eu vivi, sou sabe? Tão tipo, eu, né? Esse filme é tão eu, né? Esse filme é tão eu, nada a ver. Criado em Sinop. Exatamente. Gente, não dá. Mas eu amei esse filme, eu lembro que ficou na minha cabeça por muito tempo. Ele tem cenas chocantes, assim, de uso excessivo de drogas, e você tem que estar muito preparado psicologicamente pra encarar esse filme, sabe? Ele é bem tenso, tem alguns momentos de... algumas sequências de horror, tem algumas sequências de... que mexem com o psicológico mesmo. A cena então, do bebê. Nossa, eu não sei se eu ficaria vendo esse filme, sabe? É um filme que eu lembro da minha adolescência porque eu queria assistir pelo choque. Eu tinha essa personalidade um pouco assim, mas assistia, falava assim, é meu filme preferido da vida e tal. A gente tem isso quando a gente é mais novo, né? Mas hoje em dia eu não sei se eu ficaria macetando esse filme assim no meu player, no meu DVD, não. Que é bem complexo. Mas assim, é legal, é um filme, é um cânone também, assim, desse tipo de filme. Você gosta do segundo? Você viu o segundo? Assisti, eu gosto bastante da sequência, mas o primeiro é imbatível, eu não vi né? O segundo ainda. Eu gosto bastante de Trainspotting também. Eu acho que os três que me vêm à mente quando falo dessa temática é o Trainspotting, o Requiem para um Sonho e Christiane F., 13 anos, drogado, prostituta. Só o título desse filme, gente, pelo amor de Deus. Eu não acho ele... Só que eu acho... Desses três aí, né, que acho que são os três que vêm à minha mente, assim, sobre esse assunto, eu acho o Christiane o mais fraco. Eu acho que ele tem muito... Ele é um negócio muito visceral, assim, também. Ele fica mostrando ali e são personagens muito jovens, né? São meninos de 13 anos que vão se prostituir, começam a usar heroína e tudo mais. Então, é bem essa coisa chocante, assim. Mas é um filme mais... Não sei se pelos atores serem muito jovens, não tem muito aquela atuação que me pegou tanto quanto com Trainspotting e com Requiem para um Sonho. Acho que os diretores ali nesses dois outros exemplos, eles conseguem expandir um pouco mais essa temática ali. E o Christiane F. fica uma coisa mais contida, mais urbana ali. Mas o meu favorito dessa temática aí é o Requiem para um Sonho. Assisti uma vez na minha vida, filmaço, mas não quero ver nunca mais. Coloquei meu irmão quando ele tinha 14 anos pra ele sentar e assistir junto comigo. Nunca usou, melhor que Proerd, nunca usou uma droga. Nunca usou drogas. É tipo, gente, mas o que eu acho engraçado é que tá um dia numa lista, né? Filmes para não assistir com o date. Aí, esses dois filmes, por favor, não assistam, que é Trainspotting e Requiem para um Sonho. Não, Centopeia Humana, e aí vai. Aí, se vocês quiserem colocar mais na lista, fica à vontade, mas não assistam com date. Cara, mas eu acho que eu não consigo lembrar de outro filme que trata dessa temática melhor do que Requiem, cara. Requiem funciona em tudo. Pelo choque,
na evolução dos personagens. O Aronofsky consegue desenvolver todos os personagens muito bem ali, cada um com seu vício específico. Ele mostra tudo de uma forma muito visceral, assim, que mostra que eles estão sofrendo, mostra o efeito daquilo ali neles, pra onde que eles... Qual que é o ciclo vicioso de tudo aquilo ali que eles estão fazendo, e pra mim é esse. Bom, eu acho que vocês roubaram os mais... Eu acho que não tem outro, né? importantes, assim. É difícil falar. Eu acho que... Não sei, não são filmes necessariamente... Eu tenho um filme que me vem na cabeça, não é necessariamente sobre dependência química, mas eu acho que a dependência química, ela tem um papel tão importante no filme que ele me impressiona um pouco, assim, especialmente pela conclusão dele, porque ele te faz ficar meio pensativo. Me veio na cabeça o Voo, do Denzel Washington, de 2012, porque... É um filme basicamente sobre um piloto de avião comercial, que é muito experiente e tal. Só que é um cara que tá constantemente alcoolizado e drogado, enquanto ele tá pilotando. Totalmente drogado. E aí, é um voo com 200 passageiros. Só que ele é um piloto muito foda. Então é um voo com 200 passageiros e o avião tem um problema gravíssimo. E o Denzel Washington faz uma manobra com o avião que só ele consegue fazer. Depois lá, durante o filme, você percebe que todo mundo que tentou fazer num simulador não conseguiu. Só ele consegue fazer. Então, assim, a habilidade profissional dele é incrível. E esse movimento, que ele vira o avião de cabeça para baixo para desacelerar, ele salva a vida de 198 pessoas, de 200. Só que como o toxicológico dele estava detonado, ele tá enfrentando um processo pela morte das 2 pessoas. Então, assim, eu acho que o filme é muito legal nessa discussão, porque ele salva a vida de 198, mas 2 pessoas morrem. E aí, como é que você faz essa conta? É meio que o dilema do bondinho, né? Como é que você faz essa conta? Ele pode ser culpado porque ele estava intoxicado, sendo que ainda assim ele salvou a vida de 198 pessoas, sendo que ninguém mais conseguiria salvar. Então eu acho que assim, não é um filme sobre dependência química, mas a reflexão dele, a discussão, aonde ele vai parar e a discussão dele e da relação do cara com a dependência química e da relação dele com o trabalho dele, é muito interessante, assim, é um filme que eu gosto bastante, é um filme que me vem à cabeça quando eu penso em dependência química, porque ele traz esses aspectos, né, não é de um dependente químico que é um fudido, que vive no lixo, que tá sujo o tempo inteiro, ele não tá nesse estágio. É um dependente químico que tem uma vida socialmente aceitável num lugar em que aparentemente é normal você ser viciado e tal. Não é um caso à parte, é um cara que tá na vida, no dia a dia, tá lá trabalhando, tá responsável pela vida das pessoas enquanto ele tá chapado. Então, eu acho que o filme traz discussões muito legais. Foi uma grata surpresa, assim, porque o Denzel Washington a gente nunca sabe, né? Sai uma pérola maravilhosa, sai um protegido 9. Então você nunca sabe direito onde tá indo. Pegando esse é um que me vem muito à mente, sim. Aproveitando que o Luiz falou do Voo, tem um que eu gosto demais, que eu já perdi as contas de quantas vezes assisti ele, que é com o Bradley Cooper, que é o Limitless, o Sem Limites. É legal. Cara, eu acho esse filme super divertido. Eles pegam a temática ali de que existe uma droga que vai fazer o seu cérebro funcionar na potência máxima, assim. Você teve pleno... É tipo assim, esse filme não aguenta 10 minutos de lógica interna, né? Não. Se você, assim, se for comparar as cenas dele, nada ali faz sentido, mas ele é legal mesmo assim. E aí pega o personagem do Bradley Cooper, é um escritor, só que ele tá meio depressivo, falindo e tal, a vida dele desmoronando, mulher largando, e aí ele descobre essa droga que consegue fazer ele expandir o cérebro dele ali, conseguir escrever e fazer de tudo, entregar o serviço dele, aí ele vai crescendo na vida, e aí vai... o filme vai acompanhando ele, né? Se viciando nisso daí, se tornando dependente disso e pra onde isso leva. Eu acho o filme bem divertido. Tem o De Niro também, né? Tem o De Niro que aparece ali na frente. Você só vai escolher filmes que tem o De Niro nesse jogo. Filmes com hoje é só o De Niro. Ai. Nossa, rendeu bastante essa, hein? Dava muito assunto. O Lobo de Wall Street é um filme sobre dependência química? Fica aí o questionamento. É igual... a gente tá falando sobre essas... Da guerra, por exemplo, né? igual de guerra. É, exato. É igual se fosse assim, toda biopic, quase é. Próxima pergunta. Qual o filme que mostra comida e logo lhe dá fome? Bom, eu vou de Trainspotting. Nossa, que nojo! Morri aqui por dentro. Eu tô morto. A comida que mostra é vômito. Quase voltou. Ai, que soco. Gusta, vai lá. Aqueles comer, rezar e amar. É filme, não pode ser The Bear. Não pode ser The Bear. The Bear está eliminada da equação. Não, gente, o último episódio que eu fiz, eu peço até desculpas novamente pra Fabi e pro Thiago. Eu indiquei um livro, pra vocês terem noção de quanto eu saí do filme.
Eles foram deixando eu sair do tema e eu não sabia que podia. Faz 8 meses o Gusta guarda essa dor até hoje. É que eu fiquei com muita vergonha, porque, tipo assim, era pra eu me manter no personagem, né? Eu faço parte de um podcast de cinema, eu deveria indicar um filme. Mas, em primeiro momento, eu lembrei daquele O Menu, só que eu não tenho vontade de comer nada daquele filme, aquelas comidas feias. O filme que veio na cabeça também foi O Menu. Não sei, porque acho que foi o último filme sobre culinária que a gente viu, né? Mas sabe o que vem na minha cabeça? Vem aqueles filmes de Natal. Vocês não têm uma impressão de que todos os filmes de Natal, tipo, Esqueceram de Mim, eles fazem uns banquetes, assim, ó, que tem uns bagels, rabanada, uns frangos suculentos lá pra comer, tipo, é porque sempre umas mesas de Natal muito bem montadas, né? Então eu sempre fico com muita fome naqueles filmes, é incrível. Eu acho que é a primeira coisa que vem na minha mente, mas não tem um filme específico. Eu lembro daquelas ceias e daquele povo desesperado, a mãe saindo pra comprar o peru no mercado. Parece que todo filme de Natal é meio assim, né? A mãe briga com a outra personagem no mercado por causa do frango, e depois assa o frango e fica bonito e todo mundo come. Então eu acho que vem Natal um pouco dessa loucura, memória, assim. Né? O mercado e as lojas, realmente. Se você não deixa pra comprar nada no dia do Natal, porque eu já fiz isso, e realmente é mais ou menos aquilo ali. É tarde demais, porque a gente já passou o Natal e agora quem comprou não tá pegando esse conselho. Lucas, e aí? Cara, eu acho essa difícil, hein? Sweeney Todd. Nossa, David. Hannibal. Hannibal. Nossa, cara, eu acho essa difícil, mas eu vou com um filme aqui, cara, que eu gostei bastante dele. Tem umas comidas muito bonitas, tem todo o preparo ali dentro da cozinha. Estrelado e dirigido pelo Jon Favreau, que é Chef. É um filme bem divertidinho, assim, bem leve, bem numa pegada, assim, meio indo caminhando pra uma comédia romântica, só que fala mais sobre o pai divorciado, né, que ele tem um restaurante, e aí o restaurante dele começa a dar errado quando ele dá um surto lá por conta de um crítico que vai falar mal da comida dele, e aí ele meio que tem que dar uma virada de chave lá na vida dele, e aí ele abre um food truck. Ele começa a se aproximar mais do filho, que o filho vai ajudar ele no food truck e tudo mais, e aí mostra eles fazendo umas comidas, e eles ensinam uns negócios que eu já fiz em casa, ficou uma delícia, tipo uns wrap, e ele vende uns burrito, eu acho, alguma coisa assim. Cara, tem umas comidas muito bonitas. O Jon Favreau cozinha pra caralho nesse filme. E é um filme super leve, super divertido, assim. Bom de assistir com a família. Não, e o elenco, pelo amor de Deus. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Dustin Hoffman, Sofia Vergara. Eu adoro a Sofia Vergara. Maravilhosa. Ela é tudo, belíssima. Jay! Caralho, eu tô com fome. Eu também fiquei com fome agora e olhando as coisas de comida. Que raiva. A fome bate. Não sei se é filme de comida, assim, mas eu vou com o Volver do Almodóvar. A Penélope Cruz cuidando de um restaurante. Meio por acaso, acontece umas merda, na verdade. Ela é obrigada a cuidar de um restaurante lá por acaso. E parece que ela manda bem na cozinha, porque o restaurante fica cheio o tempo inteiro. E aí aquilo acaba virando uma perspectiva pra ela mudar de vida. Acontecem umas merdas familiares lá. Ela e o marido, o padrasto da filha dela. E ela tem uma relação complicada com a mãe e com o pai. Ela vê o fantasma, começa a ver o fantasma. Vê o Almodóvar, gente. Ela começa a ver o fantasma da mãe dela. Enquanto ela tem que cuidar da filha, cuidar do restaurante. Então, eu acho que eu vou nesse. Não é bem sobre gastronomia. Me deixa com fome. Mas eu acho que quando você vê um restaurante lotado e você vê a pessoa assim, você fala, não, realmente eu tô com fome. Mas é uma trapaça. Não é indicar um livro, mas é tipo uma trapaça aqui no jogo. Peço desculpas se não fui agraciado. Não, mas o meu foi demais, né? O Luiz tá pegando só as beiradas, né? Ele lembra que teve uma cena com prato de comida no filme, ele já esse vale. Sim, exato. Não, mas esse filme é uma gracinha, gente. Vou ver. Gente. Vou ver, é um filme muito gracinha. Quem nunca assistiu, assista. É um filme que tem uma cena musical. Pode aí, ó, a lista da Penélope Cruz cantando no violãozinho. Nossa, gente, é lindo, é fofo, é gostoso. É aquele filme que você assiste ali num domingo à tarde, que é um dia mais triste, você fica até feliz. A verdade é que nenhum filme dá fome, porque eu ou faço a janta ou estouro pipoca antes, ou eu já peço delivery. Então, assim, já vou assistir Você é uma pessoa programada. Quando você pensa em mestres, professores e mentores, de que filme se lembra? Sociedades Poetas Mortos é a escolha óbvia. Eu acho que eu vou vale, até fugir né? dele, assim. Não vou falar dele, não vale. Era o que a gente lembra. Whiplash. Melhor professor de todos é o de Whiplash. Gente fina, legal, camarada.
Aqui, ó, de novo, a carta não está falando bons professores, bons mentores e bons mestres. Está falando professor, mentor e mestre. Tar e Whiplash. Maravilhoso, matou, não precisa nem falar mais nada. Não sei, Lucas, vai aí, manda bala. Cara, eu acho o Whiplash uma boa escolha, mas eu tô tentando pensar em outro aqui. Gusta, você tem algum aí antes? Eu tenho 2 do mesmo ator. Vocês vão ficar passados. Não, é o De Niro, Robert De Niro. Não é. Timothée Chalamet. Eu tenho 2 filmes pra indicar sobre professores interpretados pelo Mads Mikkelsen. Um filme é de 2012 que chama A Caça. E é um filme bem complexo, bem melindroso. Você pensa, a primeira coisa que você lembra quando você vai desse filme é que ele é professor. Não, é porque eu lembrei de Druk, e aí eu quero indicar A Caça também, que é um bem boladinho que eu vou fazer aqui, já que eu roubo mesmo. Maravilhoso. A Caça é um filme incrível, que é de um professor ele é um professor mais velho de ensino fundamental, ensino infantil, né? E Jardim ele de infância, né? Jardim de infância, exatamente. E ele é acusado por uma criança de ter feito um abuso ali, de ter abusado da criança. E ele vai ter que sofrer com as consequências dessa ameaça à vida dele, né? Enfim, ele fica ali marcado na cidade. Independentemente se ele é condenado ou não, as pessoas começam a olhar diferente pra ele, e aí o filme é todo sobre como a gente exclui uma pessoa que tá com um asteriscozinho ali na cabeça, né? Tipo, não vamos falar com ela, o filme é todo sobre, assim... Não importa, você não pode deixar uma acusação dessas chegar sobre você. Não importa se você fez ou não. A partir do momento que uma acusação dessas chega na sua cabeça, você tá acabado. Não tem mais jeito pra você. O filme é sobre isso, né? Porque o filme é muito claro. Eu lembro, alguém veio me perguntar uma vez, mas você acha que ele cometeu o crime? Eu falei, lógico que não. O filme é sobre isso. Tipo assim, ele não cometeu o crime. É justamente essa a ideia. Olha como o andar dos eventos faz com que essa acusação absolutamente do nada caia sobre uma pessoa e ela simplesmente seja incapaz de evitar essa acusação. A partir do momento que essa suspeita começa a ser levantada sobre você, sua vida acabou, mesmo que você não tenha feito nada a respeito disso, né? E o filme é todo sobre isso, assim, é foda como... maravilhoso. É incrível, né? Ótima indicação. E aí vem, pra eu não ficar muito queimado aqui no podcast, eu vou indicar então Druk, que é o filme sobre o Mads Mikkelsen tacando foda-se. E sobre dependência química. E sobre dependência também, que a gente juntando as pontas. E que dá fome. Dá exatamente. Dá sede pra caralho. Nossa, que vontade de tomar agora uma... Não bebam, gente. Cara, Druk é muito bom, cara. Eu adoro esse filme. Mas, lembrei aqui. 2 filmes que, quando a gente fala de mestre, mentor, que me vem à cabeça, fora o Whiplash, que o Luiz me lembrou de Whiplash, pra mim ele fica dos meus filmes favoritos, assim. Menina de Ouro. Cara, Menina de Ouro eu acho... Olha só. Nossa, pra mim aquilo ali é... Tem dia que eu acordo e falo assim, esse é o melhor filme do Clint Eastwood. Tem dia que eu já acho que não, mas pelo menos se eu for ranquear, ele pega um top 3 ali. Mas é um dos filmes do Clint que eu mais gosto, assim. Não só do Clint, é um dos filmes que eu mais gosto. Eu acho que essa relação ali de mentor e aprendiz é muito bem trabalhada ali nesse filme. E o coração do filme é esse, né? A relação que os dois vão construindo ao longo do filme. Mas um outro filme que mais mainstream aí, mais pipocão, que me vem à cabeça sempre que a gente fala disso, é o Império Contra-Ataca, que é o Luke aprendendo com o Mestre Yoda ali. Melhor professor, Mestre Yoda. Melhor professor, Mestre Yoda ali. Cara, esse filme é maravilhoso, cara, porque o Luke fica treinando ali, o Mestre Yoda pequenininho, meio de borracha lá dos anos 80, e danando com ele, toda hora brigando com ele, e você vê o Luke crescendo. Mas o Império Contra-Ataca eu acho um filmaço, assim, até hoje eu acho quando a gente pega esses filmes melhor filme de Star Wars aí, é o melhor filme de Star Wars. E eu acho que essa jornada do Luke ali no meio do filme, né, aprendendo com o Mestre Yoda, é muito bem trabalhada também. Última pergunta. Se você tivesse de escolher um filme pra assistir com quem pensa diferente de você, qual seria e que pessoa seria essa? Trainspotting. com o pastor da minha igreja, sabe? Ai, meu Deus. Eu sei. Aquele da Sandra Bullock. Um Sonho Possível. Eu indicaria Um Sonho Possível. Eu assistiria com qualquer pessoa. Vai assistir comigo esse filme e não vai ter o que falar.
Isso é aquele filme inspiracional, é aquele filme gostoso, aquele filme que dá uma lição de vida, é aquele filme que conta uma história de uma pessoa, de pessoas diferentes que se juntam pra fazer a coisa dar certo, entendeu? Então ele já tem o mote, é uma metalinguagem. Tipo, duas pessoas diferentes sentam pra assistir um filme sobre duas pessoas diferentes fazendo a vida dar certo. É isso. Fechou. Um Sonho Impossível, 2009, Sandra Bullock ganhou o Oscar, tá? Por esse filme, inclusive. Muita gente reclama, mas ganhou. Inclusive o moleque reclama porque ele odeia o filme, porque o filme prejudicou ele. Mas tudo bem. Eu queria ir... Eu pensei pra uma linha completamente diferente da sua quando eu li essa carta. E, inclusive, eu faria outra coisa. Eu iria assistir com um parente meu, na verdade um parente da minha esposa, que adora filmes e é apaixonado por filmes. Eu gostaria de assistir com ele Capitão Fantástico. Porque eu queria muito saber o que é a impressão dele, ou de qualquer outra pessoa que ama cinema, que é meio de direita, assim, sobre esse filme. Porque eu acho que esse filme, ele cabe muito bem pra mim ou pra vocês, porque a gente tem visões de mundo muito parecidas com a do cara. Lógico, a gente não seria extremado do jeito que ele é, no jeito de viver a nossa vida, de lidar com os nossos filhos ou afins. Mas assim, em termos de visões de mundo, especialmente de visões políticas, de visões sociais e econômicas, a gente pensa muito parecido com ele. Eu queria muito saber a opinião de alguém que gosta de cinema e que é de direita sobre o filme. Tipo assim, eu não tenho essa reflexão, assim, pra mim. Eu nunca tive essa conversa. Você gosta desse filme? Apesar de esse cara pensar radicalmente diferente de você, esse filme se sustenta pra você? Você, tipo assim, você entende? Você consegue processar esse filme? Você consegue achar o filme legal? Apesar de a visão de mundo dele ser tão diferente da sua? Essa é uma curiosidade que eu tenho, que eu sempre tive, assim, sobre ele. E... me veio na cabeça na hora, assim. Foi a primeira coisa que eu pensei. Cara, eu acho essa bem difícil, hein? Capitão Fantástico seria uma boa. Eu também... Eu fui pelo viés político aí também. Eu pegaria alguém mais de direita aí, que é amigo meu, que é parente, e colocaria... Mas, ó, vou ser um pouquinho mais agressivo na escolha do filme. Eu assistiria a Outra História Americana com o Edward Norton. Gente, ele ficou realmente revoltado. A onda. Já falar, pra ver? Vamos ver o filme? Então, senta aqui e vamos ver essa porra. Que é a história de um... Pra quem não assistiu o filme, o Edward Norton tá foda nesse filme. Mas ele dá vontade de socar a cara dele até a metade. Da metade pro fim, você já vai se solidarizando ali com ele, que ele tá tentando ajudar o irmão. Mas antes, ele faz um ex-neonazista, né? E aí o filme fica nessas idas e vindas, né? Mostrando o passado dele antes de ser preso, né? Como é que ele chegou inclusive foi um dos caras que contribuiu para esse pensamento, para esse movimento crescer na cidade dele e tudo mais. O que levou ele a isso e o que acontece com ele na prisão, que ele muda radicalmente de ideia e ele sai de lá percebendo que o irmão dele estava indo pelo mesmo caminho, estava tendo as mesmas influências e ele tenta fazer com que isso não aconteça. Ele já é um cara arrependido, que olha para trás, odeia tudo que ele fez e está tentando não deixar o irmão ir pelo mesmo caminho. Cara, eu acho esse filme muito... Ele trata dessa temática com muito cuidado. A relação dos dois ali como irmãos, e todos os diálogos que ele tem, as coisas, as situações que vão sendo criadas ali por tudo aquilo, eu acho que é uma temática bem difícil de você ter uma certa empatia, né, com personagens... Com um personagem que declaradamente tem uma suástica tatuada no peito. Vou empatizar com o nazista. Não dá. Você já começa o filme querendo matar o Edward Norton. Mas aí, né, eu acho que essa jornada dele, né, pra ele se desconstruir e perceber tudo que ele faz e as consequências daquilo e não deixar o irmão passar pelo mesmo, eu acho... Cara, eu assisti esse filme recentemente e achei um filmaço e essa seria minha escolha. E aí, o que acharam do episódio? Concordaram com a gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.